Deputado relator Juvair Arantes, continuar o seu pronunciamento, por favor. Não bastasse a jurisprudência afastando do processo político as hipóteses de impedimento e suspeição previstas no CPP, nunca é demais lembrar que a competência para análise do recebimento da denúncia é, afinal, do plenário da Câmara dos Deputados. O presidente da Casa apenas defraga o procedimento. Além disso, a hipótese do cometimento de crimes de responsabilidade que expressam condutas afrontosas à Constituição praticadas pelo chefe do Poder Executivo é motivo suficiente para a submissão da denúncia à análise dessa Casa. Por tudo isso, o só fato de o presidente da Câmara dos Deputados ter divergência política com a denunciada não é causa suficiente para afastar a validade do ato praticado, sem contar que se trata de matéria vencida, já analisada e rejeitada pela Corte Suprema desse país. Rejeito, assim, a preliminar apresentada pela defesa das questões procedimentais, da juntada dos autos da delação premiada feita pelo senador Delcídio Amaral. Rejeito também. Na segunda questão preliminar, a defesa alega: o presidente da Câmara dos Deputados, ao decidir anexar os autos à íntegra da colaboração premiada do senador Delcídio Amaral, incorreu em desvio de poder e feriu o direito à ampla defesa da denunciada. O referido documento não guarda relação fatídica ou jurídica com objeto delimitado para o presente procedimento e não guarda pertinência com o atual mandato da Presidência da República. A decisão sobre a juntada dos documentos contraria a deliberação original do presidente da Câmara quanto à admissibilidade apenas parcial da presente denúncia. Quarto, a comissão especial que cuida do presente procedimento discutiu sobre a matéria e que o requerimento de desentranhamento dos autos foi rejeitado, o que fere os direitos da defesa e do devido processo legal da acusada, que não sabe de quais acusações deve se defender. Por fim, a defesa solicita a anulação dos atos desta comissão a partir da juntada dos documentos. B, que seja afirmado que esse processo se limita exclusivamente à apreciação dos crimes de responsabilidade, objeto da denúncia originalmente recebida pelo presidente da Câmara. Que seja determinada a reabertura do prazo para a apresentação da manifestação de defesa. D, que tanto a defesa como o relator, bem como os parlamentares, firmem suas manifestações sobre a matéria recebida parcialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados. Análise. Não é consistente a alegação de que a denunciada não saberia de quais fatos deveria se defender, uma vez que a mesma foi por 2 vezes regularmente notificada para que tomasse conhecimento do inteiro teor da denúncia. Tais fatos ocorreram nos dias 3 de dezembro de 2015 e 17 de 3 de 2016. Como já registrado, tenho o entendimento firmado de que o juízo de admissibilidade realizado pelo presidente da Câmara é meramente precário, sumário e não vinculante, o que autoriza esta comissão a analisar a denúncia por inteiro. Também, como já apontado, tais documentos não foram considerados como fundamento para a elaboração deste relatório. Quero reler. Também, como já apontado, tais documentos não foram considerados como juntamento para a elaboração deste relatório. Ademais, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da DPF 378, decidiu que o procedimento utilizado pelo Congresso Nacional no caso Collor deve ser utilizado como parâmetro para o presente procedimento. Ora, assim decidiu Nelson Jobim, relator do caso Collor, quando da análise do argumento da defesa que se investia contra o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aspas para o pronunciamento de Nelson Jobim. Não é a Câmara dos Deputados, porque
fórum de admissibilidade da denúncia e de autorização para a instauração do processo competente para apreciar a consistência material das conclusões da CPI. É tema de exclusiva órbita do Senado Federal, onde o contraditório de mérito deve ser instaurado. Por último, requer que sejam carreados para os autos todos os documentos em que se fundou o relatório final da CPI para incriminar o defendente. Quanto a essas provas e diligências, o eventual deferimento de sua produção ou de seu cumprimento não está afeto à competência dessa Casa, que é, repita-se, restrita ao juízo prelibatório. Fecha aspas. Portanto, o Senado Federal é competente para, ao realizar o novo juízo de admissibilidade, admitir a denúncia total ou parcial, bem como produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, entre elas a juntada de quaisquer documentos, oitiva de testemunhas, perícias e etc. Esse também foi o entendimento do presidente dessa comissão especial ao decidir questões de ordem no dia 31 de 3 de 2016 sobre o desentranhamento do documento. Aspas. O mais importante é que esse documento não será considerado pelo relator dessa comissão especial. Conforme já assentado em decisão anterior, caberá ao Senado Federal, em sua competência própria, se for o caso, fazer a instrução probatória conforme suas atribuições e como achar adequado. Ou seja, estar ou não o documento dos autos é irrelevante, já que o documento, insisto, não deverá ser considerado por esta comissão nem pelo plenário. Palavras do relator, do presidente Rosso. Fecha aspas. Em relação ao alegado prejuízo para a defesa, também este não houve, uma vez que o presente relatório, como dito anteriormente, limitou-se aos termos da denúncia conforme supostamente recebida pela presidente da Câmara dos Deputados, assim como fez a defesa. Por essas razões, rejeito a preliminar apresentada. Da realização de etapa procedimental de diligência para o esclarecimento da denúncia. Quanto às audiências públicas realizadas nessa comissão, para a oitiva de convidados, a defesa alega em síntese que a comissão especial realizou etapa procedimental não prevista na legislação e no rito de impeachment do ex-presidente Fernando Collor, que serviu de parâmetro decisório para o rito estabelecido pelo STF. 2. Que nas citadas audiências públicas, os convidados manifestaram-se sobre todo o conteúdo da denúncia, quando o presidente da Câmara dos Deputados a recebeu parcialmente, o que teria ferido o direito à ampla defesa da denunciada. A defesa requer, por fim, que seja anulada a audiência de esclarecimento da denúncia realizada coitiva de seus autores, retirando-se dos autos todas as transcrições das suas falas. Sejam anuladas todos os atos processuais realizados após a realização dessa etapa processual, com a reabertura de novo prazo para a apresentação de defesa pela denunciada. Seja afirmado que o objeto em discussão neste procedimento limita-se exclusivamente aos fatos que caracterizam os crimes de responsabilidade objeto da denúncia originalmente recebida pelo presidente da Câmara dos Deputados, devendo a defesa e esta relatoria, em suas considerações, se absterem exclusivamente em abordarem suas respectivas análises e esses fatos. E, D, que sejam os membros dessa comissão orientados de que apenas deverão formar sua convicção a partir da análise da ocorrência ou não dos crimes de responsabilidade definidos no despacho do presidente da Câmara dos Deputados, que recebeu a denúncia. Análise. Sobre a preliminar, em consideração, cabe lembrar que o presidente desse colegiado, em decisão, a questão de ordem formulada pela deputada Jandira Fegali, acerca da interpretação número 218, parágrafo 4 e 5º,
o artigo 20 da Lei nº 1079 esclareceu que tais audiências teriam, aspas, esclareceu que tais audiências teriam apenas o caráter de esclarecimento da denúncia e não da instrução probatória. Ao tomar a referida decisão, o presidente da comissão considerou o que foi decidido pelo STF, na ADPF 378. Naquela ocasião, o ministro Luiz Roberto Barroso deixou expressa a possibilidade de a comissão especial adotar procedimentos para o esclarecimento da denúncia apresentada, ao declarar recepcionados pela Constituição Federal de 88, os artigos 20 e 21 da Lei 1079 de 1950. Aqui está 1050. Há uma correção a ser feita aí, porque aqui está a Lei 1079, está 1050, é 1950. Desde que interpretados conforme a Constituição, para que se entenda que as diligências referidas no artigo 20 não se destinam a provar a improcedência ou procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia. Seguindo essa linha de entendimento, em estrita obediência à Lei 1079 de 1950 e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do processo de impeachment, as audiências públicas realizadas no âmbito dessa comissão especial destinaram-se exclusivamente ao esclarecimento da denúncia e não à produção de provas para elucidar a veracidade ou não dos fatos nelas narrados ou confirmados, em conformidade com a competência da Câmara dos Deputados de autorizar ou não a instauração do processo, condição de procedibilidade. Não houve, no caso, desrespeito ao rito do processo de impeachment e do ex-presidente Fernando Collor. O fato de o Supremo Tribunal Federal ter determinado que tal rito fosse seguido tanto quanto possível pelo Congresso Nacional não implica a conclusão de que nenhuma diligência de esclarecimento pudesse ser realizada por esta comissão, em razão de nada ter sido feito com esse objetivo naquela ocasião. Note-se que o caso em análise é em muitos aspectos diversos do processo de 1992. Eis que a denúncia contém vários fatos complexos, em especial os relativos a matérias financeiras e orçamentárias. Daí porque as audiências públicas não buscaram suprir ou preencher eventuais lacunas de denúncia, mas, ao invés, esclarecer os membros dessa comissão especial e a sociedade sobre tais fatos. Tal conduta, a nosso ver, efetivamente contribuirá para a formação da convicção de cada parlamentar da discussão e votação deste parecer. Acredito, ademais, que as audiências públicas aqui realizadas confiram maior transparência aos trabalhos deste colegiado, em respeito aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência. Acrescente-se que não houve prejuízo para a denunciada, eis que não se tratou de fatos novos, mas apenas aqueles já contidos na denúncia, da qual a Presidente da República foi notificada por 2 vezes para apresentar sua defesa. Não obstante, o suposto recebimento parcial da denúncia não haveria como cercear a livre manifestação dos presentes às audiências sobre os fatos nelas contidos, tanto convidados quanto parlamentares, em razão da liberdade de expressão dos deputados em opiniões, palavras, votos e da publicidade da peça exordial. Por essas razões, rejeito a preliminar apresentada. Da audiência de intimação da denunciada para acompanhamento das oitivas de esclarecimento. Releio. Da ausência de intimação da denunciada para acompanhamento das oitivas de esclarecimento. A defesa sustenta, em síntese, que, ao realizar a audiência pública com os denunciantes, sem intimar a denunciada, a comissão feriu frontalmente o princípio da paridade de armas, decorrente do princípio da isonomia e do princípio da ampla defesa. 2. Que tal paridade deveria ser observada
desde a fase pré-judicial até a fase executória do processo penal. Que após tal oitiva, deveria ter sido aberto novo prazo de 10 sessões para a sua manifestação, uma vez que os esclarecimentos de pontos obscuros, sem a ciência da denunciada, prejudica a sua defesa. Por fim, pede a decretação da nulidade da sessão de oitiva dos denunciantes. B. Caso seja mantida válida a referida sessão, seja reaberto o prazo de 10 sessões para a apresentação de nova defesa. C. A intimação de todos os atos doravante praticados. Análise. Pedi para trazer uma aguinha para mim. Se você quiser no toalete, eu vou fazer. Não, tá bom, acho que tá tranquilo. Quero lembrar aos colegas que estou na metade dos votos. Só falta... Chegamos, já vencemos a metade da nossa estrada. Vai em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Análise. De início, conforme dito anteriormente, os denunciantes foram convidados a comparecer a esta casa, não porque a peça inicial fosse omissa, contraditória ou obscura, mas para prestar esclarecimentos, no sentido de apresentar a denúncia oralmente aos deputados, e principalmente ao povo brasileiro, que assiste constantemente todas as sessões dessa casa. Que até o momento da realização dessa audiência, participava da discussão do processo de impeachment apenas por ouvir dizer. Na verdade, o intuito dessa comissão foi de dar maior transparência ao processo de impedimento, conferido ao cidadão instrumentos para que pudesse formar sua opinião e participar ativamente desse debate. A realização das referidas audiências públicas, nenhum prejuízo trouxe à defesa. E consoante o artigo 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para a defesa ou acusação. Também o artigo 282, parágrafo 2º do novo CPC, determina que, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação de nulidade, o juiz não o pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Tal qual apontado pelo STF no ADPF 378, o procedimento instaurado perante a Câmara dos Deputados não comporta produção de provas, já que se trata de fase pré-processual. Nesse ponto, é imperioso que se distinga a fase pré-processual do processo de impeachment, da fase pré-processual do processo penal e a do inquérito policial, onde há produção de provas. Em que pese ter causado estranheza, a denunciada, a realização do ato, a realização do ato, a audiência pública é um instrumento com previsão regimental dessa Casa, artigo 24, parágrafo 3º, muito utilizado, inciso 3º, muito utilizado pelo Parlamento, eis que lida diretamente com a sociedade civil. Tais audiências, de fato, não foram realizadas quando do processo de impeachment do ex-presidente Collor. Porém, a sociedade brasileira, hoje, demanda muito mais participação na política do que naquela época. Assim como a questão debatida é muito mais complexa e merece maiores esclarecimentos. Vou lá. Há que se frisar que durante a realização deste ato não houve a produção de uma prova sequer. Os denunciantes se ativeram à apresentação oral do conteúdo da denúncia, conforme pode comprovar através das atas das audiências que constam dos autos. E porque não houve referência a fatos estranhos à denúncia, não se faz necessário abrir novo prazo para a defesa. Além do mais, não há que se falar em paridade de armas, uma vez que não se trata de dilação probatória. O que houve foi apenas o convite
para que fosse feita a exposição oral do conteúdo da denúncia, bem como sua análise sobre diferentes pontos de vista, tanto dos denunciantes quanto do ministro de Estado da Fazenda e do professor Ricardo Lodi Ribeiro. Por essas razões, rejeito a preliminar apresentada. Passemos, então, ao exame da justa causa e dos demais aspectos de admissibilidade em relação a cada uma das condutas atribuídas a presidente da República pela denúncia. Exame de admissibilidade da DCR, número 1000... Exame de admissibilidade da DCR, número 1, de 2015, justa causa. O exame da justa causa refere-se à análise do suporte probatório mínimo que se deve acompanhar qualquer procedimento punitivo. Tal exame deve verificar se há nos autos indícios de autoria e da existência material do cometimento de um ilícito. Vale dizer, se há indícios mínimos de que a ação é típica, antijurídica e culpável. Na linha de Torinho Filho, quando se propõe uma ação, não basta fazer referência ao caso concreto. É preciso que no limiar do processo a ser instaurado se mostre ao juiz a seriedade do pedido, exibindo-lhe os elementos em que se esteia a acusação. Não é preciso que a prova seja esmagadora, fecha aspas. Dessa forma, bastaria a fumaça do bom direito. Em síntese, esta comissão deve indagar: há na denúncia elementos informativos que indiquem atentado à Constituição, bem como o enquadramento das hipóteses enumeradas na Lei 1079 de 1950? Segundo, há elementos mínimos de prova que dão lastro à acusação e indicam, em tese, o cometimento de crime de responsabilidade a ser eventualmente comprovado no âmbito do processo. Observe-se que a prova, em sentido estrito, é aquela que resulta do contraditório. A acusação é vazia, temerária, infundada, abusiva, leviana, é inepta, de caráter meramente partidário, lastreada tão somente na disputa política, a ponto de comprometer a viabilidade de eventual processo, a plausibilidade para o prosseguimento do processo, são perguntas feitas. Seriam esses fatos de gravidade suficiente a justificar a instauração do processo, que poderá culminar no afastamento do Poder Executivo, ou seriam meros atos ilegais de pequena monta, irrelevantes e sem consequências, tendo em vista os deveres funcionais de uma gestão eficiente, proba e responsável do Estado e das finanças públicas? Vou repetir. Seriam esses fatos de gravidade suficiente a justificar a instauração de processo que poderá culminar no afastamento do chefe do Poder Executivo? Ou seriam meros atos ilegais, de pequena monta, irrelevantes e sem consequência, tendo em vista os deveres funcionais de uma gestão eficiente, proba, responsável do Estado e das finanças? Considerados os argumentos da defesa técnica da denunciada, subsistem a gravidade dos fatos narrados e os elementos de prova que acompanham a denúncia, a ponto de merecer ser recebida a autorização à instalação do processo pelo Senado Federal. Dos decretos ilegais, crime do artigo 10, itens 4 e 6 da Lei de 1079, de 10 de abril de 1950. Argumentos apresentados. Conforme a denúncia, a conduta da Presidente da República, passível de caracterização como crime de responsabilidade, seria a abertura de crédito suplementares por decreto, sem autorização legislativa. Isso afrontaria o disposto do artigo 167(5) da Constituição Federal e nos itens 4 e 6 do artigo 10 da Lei 1079 de 1950, na medida em que não teria sido atendida a condição fixada no caput
do artigo 4º do texto da Lei Orçamentária de 2015, compatibilidade com a obtenção da meta fiscal. Os atos e fatos apontados na denúncia representariam um atentado ao princípio da separação de poderes, ao controle parlamentar das finanças públicas, a lei orçamentária, e a exigência constitucional de prévia autorização legislativa para a abertura de crédito orçamentário suplementar. A denúncia destaca que a presidente editou em 2015 os seguintes decretos de abertura de crédito suplementários discriminados na tabela, que os senhores terão no seu documento. Indefere-se da denúncia, infere-se da denúncia que, estando comprometida a meta de superávit primário, conforme a exposição de motivos do PLN 5 de 2015, a abertura de créditos por decreto somente seria considerada compatível com a obtenção do resultado fiscal quando os acréscimos na programação orçamentária fossem compensados pela anulação de outras dotações orçamentárias, créditos neutros do ponto de vista fiscal. Nesse sentido, os denunciantes afirmam que o superávit financeiro e o excesso de arrecadação utilizados como fonte na abertura dos referidos decretos na ordem de 2,5 bilhões de reais seriam artificiais. Isso porque o Executivo tinha reconhecido que as metas vigentes estabelecidas no artigo 2º da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, Lei de Diretriz Orçamentária de 2015, LDO, estavam seriamente comprometidos. Tal fato teria se tornado límpido com o envio da mensagem presidencial número 269, de 22 de julho de 2015, que encaminhou o PLN número 5 de 2015, cujo texto atestava que a meta não estava sendo atendida, pelo que o governo propôs a sua redução. O mesmo se depreende do relatório de avaliação de receita e despesas primárias do terceiro bimestre de 2015, da mesma data. Diante disso, entendem os denunciantes que, enquanto não fosse aprovado o PLN 5, estaria vedada a edição de decretos incompatíveis com a obtenção da meta de resultado primário então vigente. Além disso, impunha-se a obrigação legal de limitar empenhos e pagamentos com vistas à obtenção da referida meta. Não obstante, ao invés de promover a correção dos limites de programação, a denunciada editou os mencionados decretos de ampliação de despesa com base em uma meta de superávit primário, ainda pendente de aprovação pelo Legislativo. Ainda de acordo com a denúncia, a abertura de créditos por decreto, estando a meta fiscal comprometida e, enquanto não aprovada, sua alteração já havia sido considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União, no parecer prévio das contas de 2014. Os denunciantes observam que a conduta ocorrida em 2015 é idêntica àquela verificada no ano anterior. Enfim, assentam os denunciantes, inegável, portanto, que a influência das leis orçamentárias é patente, costumável e reiterada, o que perfaz o tipo do artigo 10 e 4 da Lei 1079 de 1950. Segundo a manifestação da Presidente da República, os seus decretos não teriam violado a Constituição Federal ou as leis orçamentárias em vigor, tendo em vista que não houve descumprimento da meta de superávit primário, a qual somente poderia ser aferida ao final do exercício financeiro, como o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei número